Continuando aqui na sua Masechet Shabbat, a gente se encontra no Daf Memtet Amud Bet, aqui onde tem os dois pontinhos. Conta pra gente agora o seguinte: Aduriatui Bekami Baileu. De novo, aqueles três Chachamim que apareceram no Amud de antes. Vamos só ver de novo quem eles eram. Temos aqui Rabi Yonatan ben Achinai, Rabi Yonatan ben Eleazar e Rabi Hanina bar Chama. Novamente, esses três Chachamim estavam sentados juntos. Eles estão perguntando a seguinte questão. Só tem que pegar uma câmera. Adetnan, o que aparece na Mishnah é o seguinte: Avot melachot arabim chaser achat keneged mi. A gente sabe em Masechet Shabbat que temos 39 melachot. Avot melachot, os pais das melachot, digamos assim, a raiz das melachot são 39. Muitas delas têm seifim, muitas delas têm derivadas, mas o geral, de forma geral, são 39 melachot. A pergunta é, de onde vieram essas 39 melachot? De onde apareceu esse número 39? Amar leu Rabi Hanina bar Chama, falou Rabi Hanina bar Chama para eles o seguinte, que neged avodot Mishkan, é igual os trabalhos no Mishkan. As 39 melachot, que a gente vai aprender elas, tem toda uma lista na Mishnah, as 39 melachot que existem lá para o Daf Ain Bet, Ain Gimel mais ou menos, tem um pérez que chama Klal Gadol, tem todas as 39 melachot, e de lá para frente a gente vai tratar melachá por melachá. Então a Gemara vai tratar de cada uma das 39 melachot e em ordem bem organizada. De qualquer jeito, de onde saíram as 39 melachot? Fala Rabi Hanina bar Chama, vieram do Mishkan. Essas 39 melachot que a gente encontra no Shabat, que são proibidas no Shabat, são as melachot que tinham no Mishkan. Já que a Torá aproximou, escreveu junto uma da outra as melachot de Shabat, com as melachot, a mitzvah do Shabat com o que tinha no Mishkan, a gente aprende que o que tinha no Mishkan é proibido fazer no Shabat. Então, no Mishkan, por exemplo, eles cozinhavam, certo? Eles precisavam produzir a tinta, então eles tinham que cozinhar as ervas para produzir a tinta. Então, no Shabat é proibido cozinhar. Como a gente já viu vários exemplos e várias questões, hein? No Mishkan, eles escreviam, o Mishkan era feito de madeiras em volta, então eles escreviam uma marquinha para saber qual madeira junta com qual madeira, igual a gente faz com sucá, certo? Você põe 1, 2, 3, 4, 5, eles faziam essa marquinha, então a gente também não pode escrever. O que tinha no Mishkan é proibido fazer no nosso Shabat. Amar leu Rabi Yonatan ben Eleazar, kach amar Rabi Shimon ben Rabi Yossi ben Lakunya. Rabi Yonatan ben Eleazar, por outro lado, ele traz em nome de um chacham, Rabi Shimon ben Rabi Yossi ben Lakunya, que neged melachá melachto melechet shebatorá. Arbaim chaser achad. Fala Rabi Yonatan, em nome de Rabi Shimon, que não, essas 39 melachot é porque na Torá aparecem 39 vezes a palavra melachá. Às vezes uma conjugação um pouco diferente, melachá, melachto, melechet, mas o shoresh da palavra, a raiz da palavra melachá aparece 39 vezes na Torá, por isso temos 39 melachot. Vai Rabi Yosef, pergunta Rabi Yosef, Vayavo abaita lasot melachto, miminyanao ou lo? A Torá conta em Sefer Bereshit que Yosef, ele estava no Egito, e quando ele estava no Egito, ele trabalhou para alguém chamado Potifar, e esse Potifar colocou nas mãos de Yosef tudo o que acontece na casa dele, Yosef era responsável por tudo, e a Torá conta que certa vez era um dia de festa para os egípcios, foi todo mundo fazer uma festa em algum lugar, e na casa de Potifar ficou somente a esposa de Potifar. A esposa de Potifar, durante os anos que Yosef morou lá, ela tentou seduzir Yosef várias e várias vezes. Hazal chegam a dizer que ela vestia uma roupa diferente de manhã, colocava uma roupa de manhã, uma de tarde, uma de noite, tentando convencer Yosef, tentando seduzir ele. E depois de muito tempo, nesse dia que todo mundo foi embora e somente a esposa de Potifar ficou em casa, está escrito no Pasuk, Vayavo abaita lasot melachto. Está escrito que Yosef ele foi para a casa de Potifar, lasot melachto, fazer o trabalho dele. Agora, como a gente vai ver, o trabalho dele, a palavra melachto aqui no Pasuk, ela tem um duplo sentido, que é justamente a nossa dúvida. Será que ele realmente foi trabalhar? Ele foi fazer o trabalho do dia dele? Ou será que a Torá usou uma linguagem mais delicada para falar que, na verdade, ele foi para lá porque a esposa de Potifar estava em casa? Então, pergunta a Rabi Yosef, esse vayavo abaita lasot melachto, miminyanao ou lo? É parte dos 39 ou não? Esse melachto que está escrito com relação a Yosef, é melachto mamash, é trabalho mesmo, então está incluso na lista dos 39, ou aqui melachto, a Torá usou a palavra de melachto, mas o que foi acontecer lá era outra coisa, e não é realmente melachá.
Amarlei Abaye, velita e Sefer Torah, velimnei, fala Abaye, vamos trazer um Sefer Torah e vamos contar. Se a gente achar 38 vezes a palavra melachto na Torá, a gente coloca essa no número para chegar em 39. E se a gente vê que além dessa tem mais 39, então essa não faz parte da conta. Qual a dúvida? Fala, vai, vamos procurar na prática, vamos trazer um Sefer Torah, contar palavra por palavra. Não tinha internet, não dava para procurar na internet. Vamos trazer o Sefer Torah e procurar. Milo amar Abba Barbachan amar Rabi Yochanan lozazu misham ad sheviu Sefer Torah Naum. Aí a gente encontra com Rabi Yochanan, não sei qual foi a dúvida que aconteceu lá. Rashi traz aqui. Certo, certa vez se perguntaram, a gente leu na Parashá, em Parashat Shmini, tem uma palavra chamada Gihon, e lá a letra Vav é maior, é uma letra Vav grande. E Hazal dizem que essa é a letra do meio da Torá, certo? Indo para frente e para trás, se a gente pegar todo o Sefer Torá, contar as letras, a letra Vav é o meio, é o centro do Sefer Torá, das letras. E aí se perguntaram sobre algumas outras palavras, tem no Sefer Torá, muitas vezes palavras são Haserot e Eterot. Às vezes a Torá escreve com Vav, às vezes sem Vav, tem palavras que podem ter Vav e podem não ter. Então tiveram dúvidas, perguntaram sobre uma palavra e falou, Rabi Yochanan, vamos trazer aqui um Sefer Torá, vamos livdok, vamos contar quantas letras tem. O Vav é a letra do meio, vamos ver quantas tem antes, quantas tem depois, e a gente vai saber se as palavras que tem antes e depois, se tem Vav ou não tem Vav, para a gente saber exatamente, porque tem que ter igual. Sim, a Vav é a letra do meio, você tem que ter, sei lá, 300 mil para um lado, 300 mil para outra, e se a gente encontrou só 299.999 letras, quer dizer que uma das palavras lá está faltando um Vav, que tem que colocar o Vav para ser uma letra completa, Yeterot, com Vav. A palavra Eliau está escrito no Tanakh, na verdade, lá para frente, mas Eliau tem alguns lugares em que está escrito Eliá e tem alguns lugares que está escrito Eliau, com Vav ou sem Vav. Então, tem palavras que podem ser completas, podem ser cheias ou faltando. Então, fala Rabai, olha, vamos contar. Arei Rabi Yochanan, quando ele tem uma dúvida parecida, ele contou. Amarlei falou Rabi Yossi para Abai, não adianta contar. Por quê? Que camisfeika ali, a minha dúvida é a seguinte, Mishum Dechtiv, está escrito o seguinte no Pasuk, Ve'amelacha aita dayam. A gente tem uma outra palavra, que é melacha, que está se tratando sobre a construção do Mishkan, e está escrito lá, Ve'amelacha aita dayam. E a pergunta é, essa palavra melacha, ela tem um duplo sentido. Pode ser que melacha é o trabalho, quer dizer, fizeram o trabalho do Mishkan como se deve, deu tudo certinho, ou pode ser que a frase Melachá Itadayam significa, olha, não faltou nada no Mishkan, está tudo completo. Mas não é que é realmente no sentido de trabalho, de que trabalharam, fizeram alguma coisa. Pode ser no sentido, olha, acabou o trabalho, não tem mais o que fazer no Mishkan, mas não que fizeram na prática alguma melachá. Não uma melachá ativa, é no sentido de que, olha, acabou. Então, o meu problema é que eu tenho 2 psukim, nos quais aparece a palavra melachá. Eu tenho Vayavó abaita lasot melachto, eu tenho Ve'amelachá itadayam, que eu não sei qual dos dois entra na conta dos 39. Se eu contar os dois, eu chego no 40. Se eu tirar os dois, eu tenho 38. Então, a pergunta é qual dos dois entra na minha conta. Então, Ve'amelachá itadayam, minhana, ou será que isso faz parte do minhana ou não? Será que talvez Ve'amelachá itadayam, minhana, ou faz parte da contagem, e o que está escrito no Pasuk, ve'avó abaita lasot melachto, que manda amar lasot tzrachav nichnas, e o que está escrito com relação a você, ve'avó abaita lasot melachto, não é melachto mamash, não é que você foi para lá trabalhar, ele foi lá porque ele sabia que a esposa de Potifar estava lá sozinha em casa, a intenção dele era outra, ou Dilma, ou talvez não, ve'avó abaita lasot melachto, minhana, talvez não, talvez Yosef realmente foi trabalhar, e a palavra melachto que aparece com relação a Yosef, é trabalho, ele foi lá trabalhar, fazer a função dele na casa. Ve'amelachá itadayam, o que está escrito no Pasuk, ve'amelachá itadayam, achi que amar, deixalim leia videta. Só o Pasuk só vai falar, olha, acabou o trabalho, acabou todo o trabalho do Mishkan, não tem mais o que fazer, mas não que estão trabalhando na prática, certo? Então, dependendo do modo como você conta, você vai descobrir o que você foi fazer na casa ou não. Se Ve'amelachá itadayam, me'melachá mamash, trabalho, então o de Yosef está sobrando, então o melachó de Yosef, a intenção é outra. Mas se a melachá itadayam, a intenção é que acabou todo o trabalho do Mishkan, não tem mais o que fazer, fizeram um trabalho completo, então com Yosef, melachó de Yosef é trabalho mesmo, ele foi trabalhar, ele não queria nada com a esposa de Potifar. Essa é a pergunta de Rabi Yosef Teiko, e a gente fica na dúvida, não temos explicação.
Então, a priori, vimos aqui duas fontes para isso, que temos 39 melachot no Shabbat, ou que o que tinha no Mishkan é proibido no Shabbat, e lá eram 39 melachot, ou da palavra melachá, que aparece 39 vezes na Torá. Tânia que manda a marca negativa do Mishkan. Tem uma braita que apoia a opinião que disse que vem do Mishkan. Detanya, en chavim el al melachá shekayotze ba'ita b'mishkan. A gente só é chayav no Shabbat, só tem proibição no Shabbat de fazer melachá, de melachot que tinham no Mishkan. Hem zaru ve'atem lo tizreu. No Mishkan eles plantavam, não no Shabbat, certo? Durante todo o trabalho do Mishkan, não só no Shabbat do Mishkan. Durante todo o trabalho do Mishkan eles plantavam para crescer as plantas, para produzir tinta, para pintar os tecidos, o que precisasse. Então, a gente é proibido de plantar no Shabbat. Eles colheram, eles precisavam colher coisas, colher trigo para fazer os korbanot. Então, no Shabbat é proibido liktzor, é proibido colher. Eles, no Mishkan, quando eles tinham que levar as estacas, as paredes do Mishkan de um lugar para o outro, eles pegavam os krashim são as tábuas de madeira, eles pegavam da rua, do chão, certo? Não na rua, porque estavam no deserto. Eles pegavam do chão e colocavam na carroça. O chão era Reshut Rabim, a carroça era Reshut Yachid. Então, já que eles colocavam as tábuas do chão para a carroça, a gente não pode no Shabbat colocar do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Remorido etakrashim me'agalalakaka, ve'atem lototzim, reshut achil, reshut rabim. Eles, na hora que iam reconstruir o Mishkan no outro lugar, quando eles acabavam a viagem, chegavam no lugar onde eles iam acampar, tinham que reconstruir o Mishkan, então eles tiravam as tábuas da galá para o chão, então a gente também não pode tirar de reshut achil para reshut rabim. Emotziu me'agalá le'agalá, às vezes eles transferiam a tábua de uma agalá para outra, ficava uma fila enorme de carroças para carregar as tábuas do Mishkan. Então, às vezes, em vez de carregar do Mishkan até a que está lá na frente, eles passavam por uma agalá e ia indo de uma agalá para outra. Então, eles passavam de uma agalá para outra, aqui a gente aprende que é proibido tirar de um Reshut Achid para o outro Reshut Achid também, igual eles tiravam de uma agalá para outra. Pergunta Gemara, Reshut Achid, Reshut Achid, Maikavid. Fala, Gemara, peraí, qual o problema? De um Reshut Achid para o outro não tem problema nenhum a priori, certo? Se eu tenho duas casas, uma do lado da outra, as duas são Reshut Achid, eu posso passar de uma para outra pela Torá? Rabanan obrigaram a fazer Eruv. Rabanan nos obrigaram a fazer um Eruv entre duas casas, mesmo que você tenha uma porta entre elas, são dois Reshut Achid, não pode passar de um para o outro sem fazer Eruv. Mas pela Torá não teria problema. Abai verava, dá um trabalho, vai ter maravada barahava, mereshut achid, derech reshut rabim. A proibição aqui é uma proibição de oraita, por quê? Porque está tratando que você vai passar de um reshut achid para o outro, mas atravessando o reshut rabim. Igual eles, quando passavam de uma agalá para outra, eles passavam de uma agalá para a agalá que estava do lado, mas entre uma e outra você tinha o deserto, que é o reshut rabim. Então, para a gente também é proibido passar de um reshut achid para o outro, se tem um Reshut Rabim no meio, certo? Então, se eu tenho uma casa de um lado da rua, uma casa do outro lado da rua, e o lugar não tem Eruv, eu não posso chutar uma bola de uma casa para outra. Eu estou passando de um Reshut Achid para outro Reshut Achid, passando no meio pelo Reshut Rabim. Tem algumas questões que a gente viu lá atrás, no começo da Masechet, se é acima de 10 Tfahim, se não para no meio do caminho, vai direto. Tem algumas questões, mas de forma geral, esse é o ponto. Então, dessa braita a gente vê que as avodot de Shabbat, elas vêm do Mishkan. Begizei Tzemer vem metaltelim. Foi dito na Mishnah que é permitido colocar uma panela dentro de Gizei Tzemer, chumaços de algodão, porém é proibido movimentar eles, certo? Eles continuam sendo mukse. A gente viu uma discussão na Mishnah, o que você faz? Você pode tirar a panela e devolver, ou você só vira um pouco e pega a comida da panela para não tirar de lá, mas de qualquer jeito, os chumaços de algodão são mukse. Amarava, falarava loshanu, ela shelotaman baem. Falarava, olha, isso que se eu coloquei a minha panela em Gizei Tzemer, em chumaços de algodão, eles são mukse e eu não posso movimentar eles, eu posso pegar a panela sem encostar no chumaço, sem encostar no algodão. Mas isso que o algodão é mukse, é só se eu não tenho esse costume realmente de colocar minha panela lá. Avaltaman baem metaltelim otam. Falarava isso que eles são mukse, é só se eu não usei eles realmente para colocar minha panela lá. Mas no momento em que eu usei eles para isso, eles deixam de ser mukse. Ou seja, se eu coloquei minha panela no algodão, numa caixa de algodão para proteger o calor dela,
aquele algodão perdeu o nome de mukse, porque até agora ele era algo valioso que eu ia usar talvez para produzir roupa, para fazer alguma coisa com mais cara, mas no momento em que eu usei isso para guardar a panela, acabou. Eu abri mão do valor que eu poderia tirar desse algodão, de fazer dele uma roupa, e agora a função dele é essa, guardar comidas, proteger o calor da panela. Então ele perdeu o din de mercadoria, digamos assim, e se tornou simplesmente algodão, que perdeu o nome de mukse. Mas um algodão que está numa caixa e nunca foi usado, aquele realmente é mukse. Certo? Então, fala, Rava, isso que a nossa Mishnah falou que algodão é mukse, é só um algodão que está guardado na caixa. Mas se eu usei esse algodão para guardar minha panela dentro dele, então ele perdeu o nome de mukse, ele perdeu o nome de mercadoria, de eu vou fazer com ele alguma coisa, ele se tornou simplesmente um algodão que serve para proteger a panela, que aí ele já tem uma função permitida no Shabat, ele deixou de ser mukse. Diferente do algodão que está guardado na caixa, que eu pretendo ainda tingir ele, fazer trabalhos com eles, que ele é mukse. Perguntou um dos alunos que ele era Bar Yomei. Primeiro dia que ele tinha chegado no Beit HaMidrash, ele fez uma pergunta para Rava, certo? Daqui a gente vê que para fazer uma pergunta você não precisa ser alguém que passou anos no Beit HaMidrash. Às vezes, no primeiro dia que ele estava lá no Beit HaMidrash, ele ouviu o que Rava darash, ele ouviu a drashá de Rava, a explicação de Rava, e falou, tem uma pergunta, levantou a mão. Mesmo que ele era aluno novo, nunca tinha vindo, o primeiro dia que ele está lá, falou, tem uma pergunta. Perguntou para ele o seguinte, está escrito na Braita, Tomnim begizei tzemer vem metal telimotam. Está escrito que eu posso colocar a minha panela dentro de gizei tzemer, chumaços de algodão, e esses chumaços de algodão, mesmo que eu coloquei a minha panela dentro deles, eles continuam sendo mukse. Eu não posso movimentar. Então, como eu faço para pegar a panela? Virando mundo na Mudalef, no teletakisu e vem no flot. Se eu quero pegar minha panela e ela está completamente coberta de algodão, eu posso pegar a tampa da panela, levantar, e eu não movimento o algodão diretamente, eu movimento ele indiretamente. De qualquer jeito, a gente vê que um algodão que foi usado para proteger o calor da panela é mukse. Rava falou que algodão que está na caixa é mukse. Algodão que foi usado para colocar a panela dentro dele, perdeu o nome de mukse. Daqui a gente vê que mesmo que eu usei esse algodão para colocar minha panela dentro dele, ele continua sendo mukse, eu posso movimentar ele somente indiretamente. Então perguntou ao aluno que tinha acabado de chegar no Beit HaMidrash para Rava, o que você falou não faz sentido. Quer dizer, na verdade ele não perguntou para Rava, assim, quem escreveu a Gemara foi Ravina e Ravashi. Ravina e Ravashi trouxeram em nome de Rava essa diferença da Mishnah, que depende do algodão. Se ele foi usado para colocar a panela, ele perde o nome de mukse, se não, não. E aí um dos alunos que estavam lá falou, peraí, tem uma braita que parece dela diferente. A Mishnah, na verdade. Por isso a Gemara volta atrás, Itmar, se Rava falou alguma coisa com relação a Mishnah, se ele diferenciou entre tipos de algodão, o que ele disse foi o seguinte, certo? Por causa da pergunta desse aluno, o primeiro dia no Beit HaMidrash já está fazendo bagunça, mas ele tinha razão, por isso fala Gemara, se Rava falou alguma coisa, ele falou da seguinte forma, Amarava loshanu elashilo ichidan leatmaná. Avalichidan leatmaná metal telimotam. Realmente, mesmo se eu usei esse algodão para proteger o calor da panela, continua sendo mukse. Por que continua sendo mukse? Por quê? Porque esse algodão vale muito mais para mim do que algodão para proteger panela. Então, pode ser que uma vez eu usei, mas isso não quer dizer que eu abri mão do valor do algodão e acabou, vou deixar por isso. Não, eu realmente pretendo usar esse algodão para outra coisa, é mukse. Mas se se eu definir esse algodão que está nessa caixa, ele vai ser usado para atmaná, para guardar dentro dele panelas fervendo e proteger o calor, aí acabou. Aí perdeu o nome de mukse. Ou seja, algodão que está numa caixa e eu pretendo fazer dele roupas, por exemplo, ele é mukse, porque ele tem um valor que eu não quero usar ele no Shabat para qualquer coisa. Mesmo que eu usei ele uma vez ou outra para colocar dentro dele a panela e proteger do calor, não é que eu abri mão. Uma vez eu usei ele para alguma outra coisa, mas ele continua sendo mukse. Porém, se eu peguei a minha caixa de algodão e falei, essa caixa de algodão, a partir de agora, eu vou usar ela para guardar dentro dela panelas, acabou. Aí o algodão perdeu o nome de algodão que vai virar roupa, que é mukse, ele se tornou um algodão para uma utilidade permitida no Shabat, que já não é mukse.
Itmarnami foi dito também que a Taravina Marabeca Amaros Ben Shaul, Amarebi, Loshano, Ela Shelo Echedan Latmaná, Valechedan Latmaná, Metaltelimotam. Fala, assim também foi dito em nome de Rebi, que isso que a nossa Mishnah falou que o algodão é mukse, mesmo que eu usei ele para guardar a panela dentro dele, é só se eu não enradeti otolatmaná, eu não defini ele, não nomeei ele como algodão da panela, mas se eu nomeei ele a isso, certo? Eu defini que esse algodão vai ser usado para isso, acabou, ele perdeu o nome de mukse. Ravina Omer, Ravina ele tem outra explicação, ele discorda do que a gente falou, ele mantém o que Rava falou antes. Rava falou o seguinte, Rava falou, de acordo com a linguagem anterior, antes da pergunta do aluno, Rava falou que um algodão que foi usado para colocar dentro dele a panela, ele se torna mukse. Aí o aluno perguntou, mas espera aí, tem uma braita que diz, tem uma Mishnah que diz que se você colocou a panela dentro do algodão, o algodão ainda continua sendo mukse. E se você quiser tirar a panela de lá, você pode mexer o algodão, movimentar ele indiretamente, levantando a tampa. Ravina Omer, Beshelevtek Shanu. Ravina fala, não. Essa Mishnah que falou que o algodão continua sendo mukse, é um algodão especial. É um algodão shel heptek, certo? É um algodão que ele tem um valor especial. Esse algodão especial, realmente, só o fato de eu usar ele uma vez como protetor do calor da panela, não muda o nome dele, ele continua sendo algodão de roupa, continua sendo mukse. Mas um algodão normal, um algodão simples, que uma vez eu usei ele como protetor da panela, para proteger o calor, ele perde o nome de algodão de roupa e muda de nome. Quer dizer, tem dois tipos de algodão. Tem um algodão que ele é muito valioso, que o fato de eu usar ele uma vez ou outra para alguma outra coisa não diminui o valor dele, por isso ele continua sendo mukse. E tem um algodão que é um algodão simples. A priori ele serve para roupa, mas se eu usar ele para outra coisa, ele muda de nome e ele deixa de ser mukse. Esse é o heptek, esse é o nome do tipo de algodão. Tanamach, assim foi dito também, gizei tzemer shel heptek, metaltelimotam, gizei tzemer chumaços de algodão de heptek, esse tipo de algodão, e metaltelimotam, é proibido movimentar eles. Vemit que não, a não ser que o dono da casa falou, esse algodão eu vou usar ele para alguma outra coisa. Vou usar ele de travesseiro, vou usar ele para as panelas, aí ele perde o nome de mukse. Mas o balabai tem que ter realmente colocado, feito dele alguma outra coisa. Mas só usar uma vez ou outra, não. Só usar uma vez ou outra não muda o nome dele. Esse é o algodão especial de heptek, mas tem um algodão simples, que realmente a priori ele é mukse, mas se eu usei ele para outra coisa, acabou por aí. Perdeu o nome. Mais um pouquinho. Tana Rabba Barbachana Kamederav. Falou Rabba Barbachana na frente de Rava a seguinte braita. Hariot shel dekel shegidram leetzim venimlach aleem leyeshiva. Eu tinha, por exemplo, Hariot shel dekel. Hariot shel dekel é tipo aquele negócio que se vende para... Dekel é uma palmeira, e ele tem as plantas, certo? Que a gente usa de schar, e ele tem os pedaços de madeira que a gente usa de lulav a priori, certo? O lulav é antes daquilo virar, ficar muito duro. O pedacinho de lulav que a gente tem, ele cresce na palmeira, mas ele vai ficando cada vez mais duro. Então a gente pega o lulav, enquanto ele ainda está um pouco mais mole, dá para movimentar, ele está verde, ele ainda não ficou parte da madeira, digamos assim. Porém, às vezes eu tenho hariot shel dekel, são pedaços de madeira que já ficou duro mesmo, certo? Um pedaço de madeira, shegidran leetzim, que eu cortei eles para usar de madeira, certo? A minha intenção era usar isso de lenha para fogueira. Venimlach lem leeshiva. E agora eu mudei de ideia, quer saber? Eu quero usar esses troncos de madeira para cadeira. Eu quero mudar a função deles. Eu quero mudar a função deles de lenha para fogueira para tronco, para cadeiras, certo? Sem fazer uma produção, sem produzir realmente uma cadeira. Eu quero mudar. Então, imagina um tronco de madeira, pode ser, não precisa ser de década exatamente, qualquer tronco de madeira, assim, um pouco mais largo, que ele pode ser usado de lenha para fogueira, ou ele pode ser usado de banquinho. Se ele for lenha para fogueira, ele é mukse no Shabat, porque no Shabat eu não posso acender fogueira. Então, ele é mukse. Se ele for banquinho, ele não é mukse no Shabat. Como eu mudo isso de nome? O que eu preciso fazer para transformar a lenha em banquinho? Então, aqui discutiram Tanakam e Rashbari. Tanakam fala, tzarich lekasher. Eu preciso amarrar. Quer dizer, esse hariot shel dekel não é só um tronco, são alguns pedacinhos juntos. Se eu amarrar eles, prender eles bem, para eles ficarem bem firmes, e dá para sentar em cima sem abrir e sem cair, então eles deixam de ser mukse, eles mudam de lenha
para banquinho, ou seja, eu preciso fazer um ato, Com certeza, se eu produzir uma cadeira deles, eles viram cadeira, sim? A cadeira que a gente tem em casa, por exemplo. A cadeira que a gente tem em casa, ela é feita de madeira, geralmente, elas são feitas de madeira, pode ser que tem de metal, mas uma cadeira de madeira que você tem em casa. Por que ela não é mukse? Por que ela não é considerada como lenha para fogueira e é mukse? Ela não é mukse porque produziram dela uma cadeira. Fizeram aqui um ato de produção, um ato de mudança no formato da madeira, e ela mudou de lenha para cadeira. Agora, Hariot el Dekel são pedaços de madeira que estão juntos. A dúvida é, se eu fizer deles uma cadeira, ótimo, deixou de ser mukse. Mas se eu quero fazer deles um banquinho, não quero fazer todo esse trabalho, o que eu tenho que fazer? Está na cama e falou, olha, amarra, passa uma corda, faz uma amarração bem forte neles, para não abrirem, não se soltarem, e por mim mudou de nome, deixou de ser lenha e se tornou banquinho. Rashbag Omer, en tzarech lekasher. Rashbag fala, não, nem precisa amarrar, só com pensamento, só de pensar que deixou de ser lenha e se tornou banquinho, já mudou. Ou seja, não precisa fazer nenhum ato, é suficiente o pensamento. Hutani lá, o Amar lá, quando o Rav bar bar Hana falou isso na frente de Rav, quando ele trouxe essa braita na frente de Rav, ele próprio já falou, Alachá que Rashbag, que Alachá é como Rashbag. Que Alachá é que só o pensamento já é suficiente. Itmar, a gente vai ver essa mesma discussão, só que não em Tanaim, mas essa discussão apareceu também entre os Amoraim. Rav Amar Kosher. Rav, ele falou igual está na cama, tem que amarrar. O Shmuel Amar Kosher. O Shmuel falou, não, tem que pensar. Só pensar é suficiente. Se eu, no meu pensamento, decidir que isso não é mais lenha, isso é banquinho, já perdeu o nome de mukse. Já se tornou banquinho e não é mukse no Shabbat. Ravasi Amar, Yoshev, Afalpi Shelo Kisher, Afalpi Shelo Kisher. Ravasi fala, olha, eu não preciso nem fazer um ato, nem pensar. Se eu sentei nesse banquinho Erev Shabbat, nas Hariot el Dekel, mudou de nome, se tornou banquinho. Ou seja, eu não preciso fazer um ato de amarrar, eu não preciso nem pensar, só de ter usado na prática como banquinho, ele muda de nome. Bishlemar, Rav, de Amar que está na cama. A fala Gemara é o seguinte, olha, Rav, os Amoraim não podem discutir com os Tanaim, certo? A gente está tratando de duas épocas diferentes, já falamos isso algumas vezes, mas de qualquer jeito, os Tanaim, eles viveram mais ou menos do ano 0 ao ano 200, 250, e os Amoraim do ano 250 ao ano 500. A Torá, ela foi entregue para Moshe Rabbeinu, certo? A primeira Mishnah em Pirkei Avot, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai, passou para Yoshua, que passou para os Kenim, e assim foi diante, foi passando de geração em geração, e a gente tem um conceito que chama Yeridat Adorot. A cada geração que vai passando, as gerações são menores. A capacidade das gerações é menor, porque elas estão mais distantes da fonte. Então, gerações posteriores não podem discutir com gerações anteriores. A grande dúvida é onde definir exatamente a mudança da geração. Certo? E aqui a gente, na Gemara, pelo menos a gente tem uma diferença clara entre a época dos Tanaim e a época dos Amoraim. Os Tanaim era a primeira época da Mishnah e os Amoraim é a época da Gemara. Os Amoraim não podem discutir com os Tanaim. Então, se Rav falou alguma coisa, Rav falou que tem que amarrar, ele não pode discutir com um Tana que falou que é suficiente pensar, a não ser que ele encontre um outro Tana que fala o que ele falou. Então, fala a Gemara o seguinte, Bishlemar, Rav, de Amar que está na cama. Rav, ele falou igual está na cama, ele tem uma fonte para a opinião dele já no Tanaim. O Shmuel Nami de Amar que Rashbag, Shmuel ele seguiu a opinião de Rashbag, sim, o Shmuel Nami, o de Amar que Rashbag, Shmuel ele segue a opinião de Rashbag, que é suficiente pensar. Ele Ravasi de Amar que Man, mas Ravasi que falou que não precisa nem fazer nada, nem pensar. Se eu só usei isso na forma que não é mukse, certo? Eu sentei no pedaço lá de madeira e transformei ele num banquinho, sem pensar nem fazer um ato físico, como quem ele falou. Ele trouxe aqui uma opinião que não aparece na nossa braita em cima. Ele não pode discordar dos Tanaim, ele não falou como ninguém. Então, como quem ele segue? O de Amar que Aitan, ele segue a opinião que aparece na seguinte braita. Detana está escrito na braita o seguinte, Yotzim bepekurim betzipah bisman shetzvaam vekarchad bemshicha. É permitido no Shabat, alguém que ele tem uma machucada, eles colocavam tipo uma bandagem feita de linho, geralmente, ou algodão,
para proteger o machucado, é tipo um band-aid, digamos assim. Então, é permitido no Shabat sair com isso. Esse linho e esse algodão, geralmente eles são muktzah, certo? Eles não são um produto final. Eles ainda vão ser trabalhados para virar roupa, digamos assim. Mas se eu usei eles de bandagem, yotzim bepekorim betzipá, pekorim é feito de linho, tzipá é feito de algodão, bisman chetzvam vekarham bemshichá. Se eu já coloquei, se eu já, eles colocavam óleo para proteger um pouco mais. Então, se eu já usei, está escrito na Braita o seguinte, se eu tinha um pedaço, um chumaço de linho ou de algodão, e eu coloquei isso para proteger minha mão, por exemplo, vekarham bemshichá, eu amarrei isso com um fio, eu posso usar isso no Shabat, não é muktzah. Mas se eu não produzi isso para virar band-aid, e eu também não usei era Shabbat, aí eu não posso, certo? Se ele foi usado, se ele foi produzido, se eu trabalhei ele para ser como band-aid, bandagem, ótimo, não é muktzah. Se não, é muktzah. Vem mas se eu usei uma vez, era Shabbat, mesmo que eu não fiz todo o trabalho, eu não tingi ele, não amarrei ele para virar bandagem, só o fato de eu ter colocado em volta da minha mão, por exemplo, em volta do machucado uma vez, antes de começar o Shabbat, mesmo que eu não tingi ele como bandagem, eu também não amarrei ele como bandagem, só o fato de eu ter usado ele uma vez já é suficiente. Vamos só mais um pouquinho para completar essa ideia. Agora ainda vai continuar esse assunto, mas a gente vai só terminar aqui por hoje. Amaravashi, afananamitanina, faravashi, olha, a gente também encontra isso numa braita, que o fato de eu ter usado aquilo na prática como algo que não é muktzah, já é suficiente para tirar dele o nome de muktzah. Mesmo que eu não pensei e não fiz nenhum ato muito crítico, digamos assim. Por exemplo, akash shel gabei amitah. Se eu tenho na cama palha no Shabbat é muktzah, certo? Palha não serve para nada no Shabbat, ela basicamente é muktzah. Então, o que acontece se eu vou deitar na minha cama, de repente eu vejo que, olha, está cheio de palha em cima da minha cama. Eu não posso, a priori, eu não posso tirar ela para o lado e deitar, porque é muktzah. Sim, isso acontece muitas vezes quando você esquece o celular em cima da cama. Não posso pegar o celular e tirar de cima da cama, porque é muktzah. Então, o que eu faço? Eu não posso tirar com a mão a palha, mas eu posso deitar em cima da palha e empurrar para o lado com o ombro, empurrar para o lado com o corpo, certo? Que não é diretamente, é indiretamente. Com o celular não aconselho fazer isso porque ele vai acabar caindo no chão. Porém, fala Braita, que se essa palha for mahal behemá, é comida para animais, não é uma palha que eu vou usar para acender fogo, por exemplo, é comida para animal, que aí não é muktzah. Ou se na minha cama tinha palha, em cima dessa palha já tinha um cobertor, tinha um travesseiro, quer dizer, essa palha se tornou uma cama de palha, ela se tornou parte da minha cama, antes de começar o Shabbat, eu posso mesmo com a minha mão movimentar. Daqui a gente vê que no momento em que eu utilizei isso, Erev Shabbat, como cama, como parte da minha cama, eu já deixou de ser muktzah, mesmo com a minha mão eu posso movimentar. Ou seja, a gente encontra um Tana também, que falou igual a Ravasi, que se eu usei essa palha como cama Erev Shabbat, mesmo que eu não pensei em dedicar ela para a cama, e mesmo que eu não fiz nenhum ato extremo, eu só coloquei ali na minha cama e usei isso para deitar em cima, já perdeu o nome de muktzah. Então a gente tem aqui 3 opiniões, como eu transformo algo de lenha para banquinho, certo? Como eu transformo algo que tem uma função de muktzah para algo que não tem uma função de muktzah. Uma opinião é que eu tenho que fazer um ato, amarrar, fazer alguma coisa séria. Outra opinião é que eu preciso pensar, isso daqui não é mais lenha, isso é banquinho. E outra opinião, olha, se eu usei da forma que não é muktzah, já perdeu o nome de muktzah e é permitido. Shkoyach.